Você sabe o que é comunismo e ditadura? Você é uma pessoa esclarecida ou se deixa levar por fake news? Numa época em que se percebe um movimento articulado para confundir liberdade de expressão com liberdade para mentir, velhos rótulos inventados pelos marqueteiros do atraso continuam sendo usados e ainda enganam muita gente. Um dos já manjados por estar entre os mais persistentes é o de taxar de comunistas ou de petistas os que se opõem ao atual desgoverno. Ora, já está absolutamente desmascarada a farsa montada no pleito em que foi eleito o presidente trapaceiro que tropeça a todo momento nas armadilhas que ele mesmo monta para ele próprio e para o país. E depois volta atrás, muitas vezes, né? E agora, numa atitude típica de moleque de rua, monta a cavalo para participar de arruaça da minoria que ele chama de povo. Essa história de chamar de petista ou de comunista quem ataca a balbúrdia no poder só persiste por uma razão fortemente apontada pelas pesquisas. Cerca de um terço da população padece de ignorância política a ponto de acreditar nesse truquezinho que soa até como ridículo para quem tem um mínimo de bom senso e de cultura política, né? Eu sou alvo desses ridículos apelidos cada vez que me pronuncio sobre esse momento inacreditável que nós estamos vivendo, onde os reaças de sempre levantam a bandeira da mentira para tentar se defender. As últimas eleições foram fraudadas pela contaminação da mentira de um novo que não existe, de um combate à corrupção que festeja a ação da Polícia Federal apenas quando é contra os adversários políticos e que prega a ditadura, essa ultrapassada desculpa dos totalitários, para intimidar e ameaçar em nome dos que se autodenominam donos da razão absoluta. Existem sintomas bem perceptíveis para quem defende ditadura. Ou são completos ignorantes políticos, ou se beneficiariam de um regime que acoberta a ação nefasta de bandidos, ou que acreditam que a verdade absoluta pode ser determinada por decreto. Existem outros aí, mas nós não vamos perder tempo em citar todas essas características, porque, repito, aqueles que não padecem desse obscurantismo político tão barulhento como o estouro de uma boiada, podem perfeitamente detectar tudo o que representa de repulsiva, negativa e maléfica qualquer ditadura. E volto a dizer, tanto de esquerda como de direita. Vamos citar apenas os mais recentes ditadores para lembrar qual foi o fim que os levou. O nazista Hitler e o populista Getúlio Vargas se suicidaram. O fascista Mussolini foi executado. Salazar, discípulo do fascista Mussolini, já extremamente debilitado, caiu de uma cadeira em 1968, nunca mais se recuperou e morreu de derrame cerebral 2 anos depois. 4 anos depois de sua morte, a chamada Revolução dos Cravos derrubou a ditadura em Portugal e se tornou um símbolo cantado em prosa e verso contra os regimes totalitários. Um dos que ainda estão vivos é o ditador da Coreia do Norte. Alguém o considera um líder a ser festejado? Por acaso a sua figura exótica merece respeito internacional? Ou será que ele é conhecido apenas como o excêntrico ditadorzinho, cuja prática mais comum, segundo o noticiário internacional, é a de mandar assassinar quem quer que o desagrade, por qualquer motivo, até pelos mais banais? O que existe hoje é uma ditadura velada de governantes que se especializaram em usar a desinformação e as manipulações a seu favor e que, desesperados, tentam amordaçar as redes sociais que lhes são críticas. É o caso de Donald Trump, que abre guerra agora contra o Twitter e o Facebook, acusando-os de censura. Apesar de sua apologia à iniciativa privada, Trump finge se esquecer de que essas redes
que são privadas, têm o direito de estabelecer suas regras de publicação e de divulgação de conteúdo. Olha, eu tenho 3 canais no YouTube e me submeto a essas regras dessas plataformas. É óbvio, eles são os donos da casa, mesmo que eu discorde. E nos meus mais diversos sites, que não são nenhuma empresa pública, sou eu quem, por direito, estabelece o que é lícito publicar. Jamais vou tolerar, como proprietário desses domínios, que qualquer um se utilize deles como local para espalhar mentiras e ofensas, ou para praticar crimes. É um direito meu. A imposição de rótulos é uma prática redundante que ainda hoje manipula os ignorantes em ciência política ou os que integram a patrulha da mentira. Eu respeito as pessoas que se declaram comunistas, mas desafio qualquer um que me ouça ou que me leia a provar qualquer apologia de minha parte ao comunismo. Isso não me torna um defensor daquilo que vejo de errado no capitalismo também, sob outros aspectos. Mas isso é suficiente para que os retrógrados de sempre me chamem de comunista? Quando eu combato, por exemplo, a falta de oportunidade para os pobres e o massacre dos mais fracos, porque isso não é capitalismo, é covardia em qualquer regime que esteja, é injustiça social e tantas vezes, repito, covardia e até assassinato, inclusive sob a forma de eugenia e de chacinas e genocídios. É um direito meu combater isso, o que não me torna um comunista, foco dos chavões utilizados por retrógrados para enganar, repito, os analfabetos funcionais, os bandidos a serviço de ideologismos canalhas, os mal intencionados e os analfabetos políticos. Faz parte da engrenagem o ataque generalizado à imprensa. Fascistas disfarçados de conselheiros tentam impor regras numa atividade da qual não possuem o menor entendimento nem conhecimento. Vamos deixar uma coisa bem clara: imprensa não foi feita para bajular o poder ou para adocicar a realidade. Uma das missões irrenunciáveis da imprensa é a de fiscalizar o poder, mantê-lo sob vigilância constante, vigiá-lo sim. Nos Estados Unidos, um país que sempre foi apontado como exemplo de ter uma imprensa livre, um presidente foi derrubado pela prática ilegal de espionagem. Fontes anônimas respaldaram a investigação na busca legítima da verdade, o que levou Richard Nixon à renúncia. Perdeu o poder, que ele achava que era absoluto. Hoje, o presidente americano, do qual o presidente brasileiro se mostra um discípulo em tudo o que há de negativo, usa e abusa de intimidações e enfrentamentos com jornalistas. Exatamente pelos obstáculos que sempre são impostos a essa busca da verdade, inclusive com intimidações, ofensas e até assassinatos, os jornalistas têm a prerrogativa de não revelarem suas fontes. Esse é um direito inalienável em qualquer país realmente democrático e civilizado, que não seja liderado por um ditador disfarçado de defensor do povo, embora nada tenha feito por esse povo a não ser promessas que se diluem em associações espúrias. Veja o que o seu generalzinho falou. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. O Centrão é também a materialização da impunidade. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. O que antes era corrupto se transforma em aliado. O que antes era aliado se transforma em adversário. E a oposição, ainda se revelando sem rumo, mesmo assim é atacada por métodos vis e muitas vezes caluniosos. Ninguém pode ter a ousadia de acreditar à imprensa o título de infalibilidade.
Como em todo ofício, há os bons e os maus profissionais, mas existem leis que podem ser acionadas em vez da prática covarde de agressões verbais e físicas. Não há absolutamente ninguém que, detentor de sanidade mental, possa ser favorável aos absurdos que se assiste a cada dia neste país, agitado já pela ocorrência de uma pandemia que afeta todo o planeta e cuja solução jamais será dada pela prática do autoritarismo festejado por mentes retrógradas. O Brasil, cuja instabilidade política sempre o rebaixou à condição de republiqueta, não pode cometer indefinidamente os mesmos erros. Democracia sempre como porta a ser permanentemente aberta às soluções. Este é o caminho, sujeito às imperfeições próprias do tal ser humano, mas ainda não inventaram nada melhor do que a democracia. Disso, todos os que têm um mínimo de bom senso não duvidam.